A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. Hoje, no programa Gotas da Doutrina Espírita, o professor Joel traz o surgimento da vida. Vamos ouvi-lo? Nas ponderações de hoje, é necessário que inicialmente eu diga: eu utilizei-me da expressão 750 graus na outra gravação. E, na verdade, eu preciso corrigir porque as fontes bibliográficas informam que aos 700 graus centígrados de temperatura na superfície da Terra já permitiu que a mesma tivesse feita uma crosta com cerca de 9.650 metros de espessura. Prosseguindo ainda nestas análises, diremos que as mesmas fontes bibliográficas nos informam ter sido necessário a precipitação de chuvas durante 60.000 anos consecutivos. No estudo da arqueologia e da geologia, nós poderemos ter os meios informativos que nos permitem fazer essas afirmativas. E só depois de transcorrido este tempo é que o planeta Terra adquiriu as condições para que nele pudesse aparecer a vida. Outro fato importante que precisamos relatar para nos libertarmos dos dogmas afirmados no período de obscuridade em termos de entendimento, de que a Terra havia sido constituída e os céus em um dia. E na nossa libertação é preciso que digamos: no fundo dos mares foram encontrados formações com aparência rochosas, as quais ganham a designação de estromatólitos. E nestes estromatólitos encontraram-se os primeiros seres vivos primitivos. Inclusive entre eles, pode-se dizer alguns, pela mutação, como já foi dito, apresentavam-se providos de clorofila, com capacidade, portanto, fotossintetizante. E neste fenômeno chamado fotossíntese, aconteceu então a formação do oxigênio, que no início ficou dissolvido nas águas do mar primitivo. Eu disse do mar primitivo propositadamente. Mas, após ter acontecido na água do oceano, a concentração máxima de oxigênio, ele começou a se expandir para o espaço aéreo afora da água. E assim então foi se formando aquilo que nós poderemos chamar de atmosfera, que hoje em dia de todos nós é conhecida. Só aí então apareceram as condições para surgir a vida, não somente nos mares, mas também na terra firme. Ainda precisamos dizer, e eu peço a paciência de vocês, porque é preciso que entendamos, somente através do conhecimento, embasados na pesquisa, é que nós vamos paulatinamente adquirindo e robustecendo a certeza absoluta de que nós somos privilegiados, eu diria, para conseguirmos a nossa libertação dentro dos dizeres de Cristo, que fez uma afirmativa e que não serve tão somente para a religiosidade decorrente dos ensinamentos deste Divino Mestre, mas também nos concede
a nossa libertação paulatina da nossa ignorância. Então percebam, meus irmãos, estes estromatólitos sofreram a datação porque também existem métodos e recursos científicos para podermos datar os corpos que são encontrados e oriundos do passado. E constatou-se que eles tinham cerca de 3,6 bilhões de anos. Percebam bem, então, como nós precisamos entender a partir do passado remoto, muito distante, que aconteceu o aparecimento da vida. Então a gente vai se libertando na proporção em que evidenciamos que realmente esses conhecimentos nos permitem fazer essas análises. A ciência deve acompanhar também a religião, a religiosidade, eu diria, e a filosofia dentro da doutrina espírita, porque se nós não usarmos a ciência, a doutrina do Consolador prometido perde as suas características e nós ficamos muitas vezes na iminência de mergulharmos na ignorância e no vazio em termos de entendimento relacionados com a nossa evolução e com o nosso progresso em direção a Deus. Então percebam, nós estamos, na medida do nosso possível, paulatinamente, fornecendo inclusive as justificativas que configuram na atualidade uma amplidão em termos de entendimento muito maior daquilo que Cristo nos afirmou, que somente conseguiríamos a nossa libertação através do conhecimento. Mas, ainda prosseguindo um pouco mais, ainda temos uns minutos para dizer que Cristo veio à Terra e, inclusive, ele, segundo fontes bibliográficas, acompanhou a formação não só do Sistema Solar, mas também do planeta Terra. E quando a Terra estava concluída na sua formação, existia um bloco único chamado Pangeia e um oceano primitivo único chamado Pantalassa. E Cristo, com uma pleiade de entidades espirituais, segundo informações de Emmanuel no seu livro A Caminho da Luz, sabemos que Cristo veio para, junto com essas entidades espirituais siderais, poderemos dizer, estabelecerem as diretrizes através das quais a vida deveria acontecer aqui neste planeta, para que num dia, no trajeto evolutivo desta vida, acontecesse a vinda das almas de outros orbes e algumas, inclusive, filhos da nossa terra mesma. Então percebam, Cristo estabeleceu as diretrizes, já era o mentor espiritual, o Cristo, que inclusive acompanhou a formação do nosso planeta Terra e do nosso sistema solar. E ainda usando os dizeres de Emmanuel, nós somos conhecedor de um fato. Foi quando então percebemos que uma pleiade de seres angelicais dos vários recantos do infinito convergiram para a Terra. E a partir de então começaram a aparecer, ou melhor, começou a aparecer no oceano primitivo as substâncias orgânicas que constituíram no oceano primitivo aquilo que nós chamamos de sopa química, ou melhor, que as entidades espirituais chamaram de sopa química. Isto quer dizer que, por um lado, a ciência afirma como apareceu esta sopa química. E, por outro lado, a gente chega à conclusão, porque a doutrina assim nos ensina. As entidades espirituais de alta hierarquia psíquica conseguem fazer ingerências e exercer a sua influência na manifestação dos elementos da natureza, ao ponto de determinarem, por esses eventos que a ciência física explica, e a ciência bioquímica explica também,
começaram a formar-se na superfície das rochas e também na água oceânica, aquilo que poderemos chamar de primeiros aminoácidos, de primeiros ácidos nucleicos. Por outro lado, é preciso que saibamos também, porque isto a doutrina nos ensina. Além do fluido cósmico universal hálito divino, existe um subproduto disseminado no universo e que nós chamamos de princípio vital. Este princípio vital, no momento em que a matéria orgânica estiver constituída numa região, seja na Terra ou em outras regiões do universo, ali tem então os meios pelos quais acontece a formação da vida nos seres bem cheios de simplicidade. Percebam, meus irmãos, estamos usando a ciência, sim, para nos dar a certeza absoluta de que nós precisamos conhecer estas verdades para, por intermédio das mesmas, obtermos a nossa libertação dos dogmas alegóricos que tiveram sua razão de ser no passado, mas que atualmente precisam ser encarados e analisados de outra forma. E assim dizendo, nós concluímos esta etapa, mas não esquecendo nunca que se este planeta foi feito, é porque ele iria albergar as condições todas favoráveis para que as humanidades que aqui se acham pudessem percorrer o seu trajeto evolutivo em direção a Deus. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.